Uma outra coisa, então, como a gente estava falando aqui das potências de 10, né, vocês têm que também saber fazer operações com potências de 10. E isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, por incrível que pareça, tá? Então, vocês às vezes têm muita dificuldade com isso. Então, eu coloquei aqui três operações. Então, vamos começar pela mais simples. Então, digamos, por enquanto eu coloquei só os números aqui, a gente não se importa nesse momento se isso aqui representa uma grandeza de comprimento, ou tempo, ou massa, não nos importa. O que importa é o número em si, a questão matemática mesmo da coisa. Então, vamos lá, digamos que alguém deu um número 10 na 5 para vocês e quer multiplicar outro número, 10 na 8. Então, quem lembra qual é a regra para fazer essa multiplicação aqui? Como que a gente faz essa coisa? Exato, tá? Então, a gente já está na mesma base, né? Lembrem, a base tem que ser a mesma, a gente mantém a base, soma os expoentes, né? Então, isso aqui vai ficar 10 na 13, né? 5 mais 8, 13, 10 na 13. Esse aqui, sem problemas, vocês não costumam ter muita dificuldade. Agora vamos para a operação oposta, divisão. Tá? Então, a gente tem agora 10 na 5 dividido por 10 na 8. Como que a gente faz isso aqui? Subtrai, né? Diminui os expoentes. Então, fica 10 na 5, o 5 menos 8, né? Fica 10 na 5 menos 8, portanto, 10 na menos 3. E aí vejam que, na verdade, eu poderia ter reescrito essa coisa aqui, né? Então, só para usar os mesmos números, lembrem que se eu tenho aqui 1/10 na 8, eu posso escrever isso aqui não como uma divisão, mas sim como um número, uma potência aqui em cima, né? Eu posso escrever isso aqui como 10 no quê? Quem lembra como é que é a regra? Se eu escrevo isso aqui dessa maneira, o que que vai aqui em cima? Qual é o expoente? Menos 8, exatamente. Tá? Então, lembrem, a gente sempre pode passar para cima trocando o sinal do expoente, né? Se fosse negativo embaixo, ficaria positivo em cima. Se é positivo, fica negativo. Então, eu poderia ter reescrito essa divisão como uma multiplicação, né? Eu poderia ter reescrito isso como 10 na 5 vezes 10 na menos 8. E aí vejam que aqui vale exatamente essa mesma regra daqui de cima, né? Que é conserva a base, soma os expoentes, porque vai dar 10 na menos 3. Portanto, vejam que é a mesma regra, na verdade, né? A gente fala de maneiras diferentes, mas é a mesma regra, não tem diferença nenhuma. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda aqui, multiplicação e divisão. E aí uma outra coisa que às vezes vocês têm dificuldades é isso aqui, é uma soma. Tá? Então agora a gente não está multiplicando nem dividindo, eu quero somar 10 na 5 com 10 na 8. Como que eu posso fazer essa soma? Quem sabe? Simples, mas a ideia é basicamente reescrever das duas potências na mesma potência, ou seja, eu vou ou reescrever o 10 na 5 como 10 na 8, ou eu preciso reescrever o 10 na 8 como 10 na 5. E, obviamente, não importa a maneira que eu fizer, desde que eu faça certo, o resultado final tem que ser o mesmo, tá? Então, isso vai valer aqui. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês também, ao longo da disciplina inteira, normalmente nunca existe uma única maneira de se resolver um problema. Tá? Então, vocês podem abordar um problema, o mesmo problema de diferentes formas, e desde que vocês façam corretamente, lá no final, o resultado final de vocês tem que ser o mesmo, não importa a maneira que vocês fizeram. Então, vamos fazer da maneira mais simples, que eu acredito ser a mais simples, que é reescrever esse 10 na 8 aqui como um 10 na 5 também. Então, primeira coisa, eu vou começar colocando o 1 aqui, 1 vezes 10 na 5, porque lembrem, essas potências de 10 sempre tem um 1 multiplicando elas, né? A gente só não escreve normalmente por praticidade, mas tem um 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na 8. E agora, como que eu posso reescrever essa coisa aqui? Então, vou até fazer uma outra cor aqui. Então, lembrem o seguinte, a gente acabou de falar dessa regrinha, né, dos expoentes. Quando tem uma multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, eu posso, sem problema nenhum, dizer que 10 na 8 é a mesma coisa que 10 na 3 vezes 10 na 5, não é? Porque se eu somar esses dois, vai dar 8. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, como que eu reescrevo isso aqui? Fica 1 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na 3, vezes 10 na 5. E aí, notem o que a gente tem agora, a gente tem um fator em comum.
nessa soma. Portanto, a gente pode pôr em evidência. Então, vamos colocar esse 10 na 5 em evidência. Então, fica 1 mais 10 na 3. Mas 10 na 3 agora é mais fácil. A gente sabe, isso aqui é 1000, né? A gente pode escrever como 1000, sem problema nenhum, vezes 10 na 5. E aí, vejam que o nosso resultado é 1001 vezes 10 na 5, que eu ainda posso reescrever como uma potência de 10 na base de 10 na 8 também aqui, né? Como que eu posso reescrever isso? Vendo quantas casas eu preciso andar aqui. Então, uma, duas, três. Então, 1,001 vezes 10 na 8. Mesma coisa, notem, não importa a maneira que vocês fizeram, se vocês tivessem feito da outra maneira, vocês iam chegar direto nesse resultado aqui, também seria outra maneira de fazer, mas vejam que é a mesma coisa. E aqui eu quero também aproveitar isso aqui para exemplificar para vocês uma coisa relativa chamada as ordens de grandeza das coisas, tá? Então, talvez vocês já tenham ouvido essa expressão algumas vezes, não saibam exatamente o que que é, mas ordem de grandeza para a gente, quando a gente fala, significa mudar, multiplicar por 10, aumentar 10 vezes alguma coisa. Então, por exemplo, a gente começa com uma ordem de grandeza 1, digamos. Quando a gente passa para outra ordem de grandeza, a gente passa para 10, depois passa para 100, ou seja, 10 na 2, depois passa para 1000, 10 na 3. E cada vez que a gente passou de um para outro, a gente está aumentando uma ordem de grandeza. Então vejam aqui que entre essas coisas que a gente está somando, né, 10 na 5 e 10 na 8, existem três ordens de grandeza. Tá? Então, três ordens de grandeza. E aí o que que acontece? A gente está somando dois números, os dois números são grandes, tá? 10 na 5 é um número grande, mas 10 na 8 é um número ainda maior, muito maior. E aí vejam o que que acontece. Quando a gente soma uma coisa que é 10 na 5 com uma coisa que é 10 na 8, a gente acaba essencialmente com a mesma coisa que era 10 na 8. A gente praticamente não mudou esse 10 na 8. Porque antes a gente tinha 1, agora a gente tem 1,001 10 na 8. E uma ideia talvez seja mais fácil para vocês entenderem isso, né? Quando a gente soma duas coisas de ordem de grandeza muito diferentes, a maior é a que domina. Então, por exemplo, se vocês imaginarem que vocês pegaram 1 quilômetro, e aí vocês vão somar 1 milímetro a esse quilômetro, qual vai ser o novo tamanho que vocês têm? É basicamente ainda 1 quilômetro, não é? Porque 1 quilômetro mais ou menos 1 milímetro, a gente nem nota essa diferença. Agora, se vocês pegarem 1 quilômetro e somarem mais 500 metros a ele, ou seja, meio quilômetro, bom, agora vocês mudaram significativamente essa coisa, né? Vocês passaram de 1 quilômetro para 1,5 quilômetro, então mudou mesmo. Então, vejam, isso serve para vocês terem alguma ideia quando vocês estão, de repente, fazendo uma estimativa, pensando em alguma conta rápida, vocês têm que pelo menos conseguir, na cabeça de vocês, acertar a ordem de grandeza das coisas, tá? Porque se vocês estiverem somando coisas muito diferentes, vai dar basicamente a coisa maior e vocês não vão se preocupar com a menor. Notem que multiplicação e divisão é diferente, né? Então, mas quando a gente estiver falando de soma ou subtração, vale isso aqui, essencialmente. Pode deixar dos dois jeitos, quer dizer, com 10 na 5 e 10 na 8? Seria isso? Pode, eles são a mesma coisa, na verdade, né? Mas eles são a mesma coisa. Exceto, é lógico, se alguém estivesse pedindo especificamente para vocês escreverem em notação científica. E aí, se vocês forem lembrar, notação científica significa um número que está entre 1 e 9 aqui no início, tá? Com as casas decimais, tá? Então, vai ser alguma coisa de 1 a 9, vírgula alguma coisa, né? Vezes uma potência de 10, 10 na x, digamos. Tá? Então, se alguém escrever, disser, eu quero em notação científica, bom, aí a notação científica é esse 10 na 8 aqui. Por quê? Porque é o 1 que está aqui, 1, alguma coisa. Já esse aqui é 1001, não é notação científica, mas notem, o número é o mesmo, a coisa é a mesma. Então, a não ser que alguém esteja especificamente dizendo, eu quero que vocês representem essa coisa de tal forma, vocês podem deixar de qualquer maneira, escolher a mais conveniente para vocês, porque são a mesma coisa.
Então, vamos falar sobre uma coisa que vai aparecer bastante para a gente, que é a chamada conversão de unidades. Então, como vocês sabem, não existem apenas unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, aqui a gente tem quilômetro, não deixa de ser uma unidade do sistema internacional, afinal, esse K aqui significa 1.000 metros, né? Agora, hora não é unidade do sistema internacional. Lembrei, a unidade do sistema internacional é segundo. Então, a gente tem uma coisa aqui, quilômetros por hora, uma velocidade, né? Quilômetros por hora, que a gente quer passar para as unidades do sistema internacional, ou seja, a gente quer passar para metros por segundo. E aí, a maneira mais simples e a maneira mais prática e mais melhor, digamos assim, de fazer essas conversões é usando os chamados fatores de conversão, que eu vou falar aqui para vocês agora. E por que que é melhor fazer assim? Porque quando vocês usam fatores de conversão, primeira coisa, se vocês aprenderem a fazer isso dessa maneira, vocês sempre vão poder converter de qualquer unidade para qualquer outra unidade sem grandes dificuldades. Segundo, porque quando vocês fazem assim, o próprio problema, a própria resposta que vocês conseguiram chegar, vai demonstrar se vocês fizeram certo ou não. Tá? Então, primeira coisa, vamos falar sobre o que são os chamados fatores de conversão. Então, os fatores de conversão, na verdade, eles são as relações que existem entre as unidades. Por exemplo, aqui a gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Ou seja, essas duas coisas são a mesma coisa, elas são iguais. E aí vocês devem concordar comigo o seguinte: se eu pego uma coisa e divido por ela mesma, meu resultado deve ser 1, deve ser a unidade, né? Então, por exemplo, se eu pego o número 5, divido por 5, isso dá 1. Se eu pego 10, divido por 10, dá 1 também. Então, se eu pego 1 quilômetro, que é igual a 1.000 metros, e divido por 1.000 metros, o que eu obtenho é 1, é a unidade. Isso é a mesma coisa que pegar 1.000 metros e dividir por 1 quilômetro. Vejam, é a mesma coisa, né? Então, isso aqui dá 1. A mesma ideia eu vou aplicar para hora também. Então, vejam que uma hora, ela tem o quê? Ela tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Portanto, uma hora contém 60 vezes 60, portanto, 3.600 segundos. E aí, qual que é a relação que a gente tem? De novo, a mesma coisa, né? Essas duas coisas são iguais, então se eu pegar uma hora e dividir por 3.600 segundos, eu tenho uma unidade, eu tenho o número 1. Se eu pegar 3.600 segundos e dividir por uma hora, isso também é 1. E aí, os fatores de conversão, na verdade, são essas relações escritas dessa forma, tá? Então, o fator de conversão é isso aqui, é essa unidade que está escrita de uma dessas maneiras. E aí vamos ver agora como que a gente usa isso para fazer realmente a conversão. Então, primeira coisa, então eu quero converter isso aqui, eu quero converter 72 quilômetros, portanto, quilômetro eu tenho que passar para metro e hora eu tenho que passar para segundo. Então, eu tenho que terminar com metros por segundo. Então, como que a gente faz essa conversão? Então, eu vou escrever aqui, é o que a gente tem, 72 quilômetros por hora. Então, a primeira coisa, o número que vem junto ali, que nos dá a magnitude dessa coisa que a gente tinha, ele permanece, tá? A gente não vai mexer nele. Então, é 72, continua ali. Segunda coisa, eu vou escrever agora quilômetro entre parênteses e hora entre parênteses. E aí a questão é, para utilizar os fatores de conversão, chamados fatores de conversão, eu vou fazer o seguinte: eu vou contar quantas unidades eu preciso converter. No caso, aqui eu preciso converter duas, né? Porque eu preciso converter de quilômetro para metro, portanto, uma, e de hora para segundo, portanto, duas unidades. E para cada unidade que eu preciso converter, eu vou multiplicar essa expressão por 1. Tá? Então, eu multiplico por 1 para uma unidade e por 1 para outra unidade.
E aí vocês podem estar se perguntando, mas qual é a utilidade de multiplicar por um? É porque, na verdade, esse um aqui e esse outro um aqui também, eles não são simplesmente o valor numérico um. Eles são esses fatores de conversão que a gente acabou de escrever aqui. E aí eu vou substituir cada um deles por uma dessas formas aqui. Ou seja, ou 1 km por 1.000, ou 1.000 metros por 1 km, ou 1 hora por 3.600 segundos, ou 3.600 segundos por 1 hora. E aí a questão é, bom, como que eu sei qual que eu devo usar, qual dessas formas? E aí o próprio problema diz para vocês qual usar. Então vamos seguir aqui. 72, vamos fazer primeiro o quilômetro. Então eu tenho o quilômetro aqui, e eu estou multiplicando pelo 1. E aí as minhas opções são ou quilômetro por 1.000 metros ou 1.000 metros por quilômetro. E aí qual que é a ideia? Bom, quando eu fizer essa multiplicação, eu quero que quilômetro desapareça, quilômetro tem que sumir, eu não posso ter quilômetro na minha resposta final. Então, eu vou multiplicar por quê? Por 1.000 metros divididos por 1 km. E aí, vejam o que acontece aqui, é que a gente tem quilômetro, aparece em cima e aparece embaixo também. E aí a gente vai tratar exatamente da mesma maneira que a gente trataria um número, né? Se a gente tivesse 5 dividido por 5, a gente podia cortar em cima e embaixo. Então, aqui eu posso também cortar em cima e embaixo. Vamos fazer a hora agora. Então, a gente tem aqui hora também, né? Então, vamos aplicar o mesmo raciocínio para a hora. Agora, o que a gente tinha? 3.600 segundos dividido por 1 hora, ou 1 hora dividido por 3.600 segundos. Qual que eu tenho que usar? Bom, eu preciso que a hora esteja em cima, né? Para cortar com essa aqui que está embaixo, não é? Então, a gente precisa de 1 hora por 3.600 segundos. E aí vejam o que que acontece, é a mesma coisa. A gente corta a hora que está em cima e a hora que está embaixo. E aí notem agora o que que a gente tem. A gente tem aqui 72, que é o número, que continua lá, vezes 1.000, que é esse número que está aqui, dividido por 3.600. E quais são as nossas unidades que sobraram? Metro em cima, segundo embaixo. E aí vejam que na minha resposta, eu tenho agora apenas as unidades que eu queria, né? Eu queria metro por segundo, eu obtive metro por segundo. Então, por que que eu digo que o próprio problema vai dizer se vocês fizeram certo ou não? É porque se vocês fizeram certo, lá no final vocês vão ter só as unidades que vocês querem. Se vocês não fizeram certo, vocês vão ter unidades sobrando. E aí é muito importante que durante o problema, durante o solucionamento do problema, né, durante o desenvolvimento, vocês levem as unidades junto, tá? Vocês têm que botar as unidades aqui para que elas digam para vocês se vocês estão fazendo certo ou não. Se vocês fizerem alguma coisa e aí só lá no final vocês botarem as unidades e disserem, ah, minhas unidades são essas, vocês na verdade não sabem se fizeram certo ou não. E só para terminar essa parte aqui, notem que a gente tem 1.000 dividido por 3.600, então isso é a mesma coisa que, na verdade, dividir tudo que está aqui, né, por 3,6, né, porque 1.000 por 3.600 é a mesma coisa que dividir por 3,6, e aí talvez alguns de vocês se lembrem, já tenham visto essa regra, né, quando a gente converte de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Por que que a gente faz isso? Por causa disso, né? O que sobra é 1.000 por 3.600, então é a mesma coisa que 72 dividido por 3,6, então isso aqui fica 20 metros por segundo. Então vamos falar um pouco agora, a gente já está quase chegando no final do nosso encontro, o nosso tempo já está bem curto. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre a chamada coerência e análise dimensional. Isso é uma coisa que funciona muito bem e às vezes pode salvar vocês de muitos problemas, tá? Então, uma coisa que de repente vocês têm que ter em mente e treinar. O que que significa isso? Significa quando alguém dá uma equação matemática para vocês, por exemplo, do tipo x igual a y, e se a pessoa der números para vocês, vocês imediatamente conseguem dizer se isso aqui é falso ou verdadeiro. Então, por exemplo, se alguém disser x igual a 5, y igual a 6, vocês vão dizer, não, isso é falso, porque eu sei que 5 não é igual a 6.
Se a pessoa disser x igual a 5, y igual a 5, vocês dizem é verdadeiro, 5 é igual a 5, sem problema nenhum. Agora, sempre que a gente está falando de física, lembrem que as nossas coisas aqui que a gente representa em equações, elas têm não apenas o tamanho, mas ela tem unidades também, ou seja, elas representam alguma grandeza, por exemplo, comprimento, massa, tempo, velocidade, energia, seja lá o que for. E aí, quando a gente escreve uma equação e a gente está comparando duas coisas, a gente precisa que o que está aqui do lado esquerdo, que é x, por exemplo, tem que ser igual ao que está do lado direito, não apenas no número, mas também no tipo de coisa. Ou seja, se do lado esquerdo aqui eu tenho 5 metros e do lado direito eu tenho 5 quilogramas, obviamente essas coisas não são iguais, apesar do número, o valor numérico ser o mesmo, né? Então, notem, eu não posso comparar 5 metros com 5 quilogramas. Isso não faz sentido físico, apesar do número ser o mesmo. Então, você sempre tem que notar que se eu tenho uma coisa em um tipo de grandeza aqui desse lado, do outro lado eu tenho que ter o mesmo tipo de grandeza. E se essas coisas são iguais, elas são iguais não apenas no valor numérico delas, mas também no tipo que elas são, no tipo de grandeza física. Então, se, por exemplo, aqui desse lado eu tenho um metro, do outro lado eu vou ter que ter alguma coisa que é comprimento também, ou metro também. Vamos usar só o sistema internacional aqui para não dificultar as coisas. Mas se eu tenho uma coisa que é massa aqui, por exemplo, quilograma, do outro lado eu vou ter que ter massa também. E assim vai, tá? E isso aqui é uma coisa que pode servir muitas vezes para vocês não se confundirem no que vocês estão fazendo, tá? Então, sempre notem se dimensionalmente a coisa que vocês fizeram faz sentido. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, digamos que a gente está falando de velocidade agora. Então, essa é uma equação que a gente vai ver mais para frente, é a velocidade em função do tempo para uma aceleração que é constante. E aí, digamos que vocês não saibam, por exemplo, as unidades de aceleração. Vocês querem descobrir isso aqui, mas vocês sabem que a gente vai trabalhar aqui no sistema internacional, né? Então, desse lado aqui eu tenho velocidade, no sistema internacional é metro por segundo. Aqui, esse VI representa uma velocidade inicial, portanto, é uma grandeza de velocidade também, então, metro por segundo também. Agora, aqui, eu tenho uma multiplicação de duas coisas. E o que eu sei é que, obrigatoriamente, essa multiplicação de duas coisas também tem que resultar em algum tipo de velocidade, ou seja, ela também tem que estar expressa, nesse caso, em metros por segundo. Por quê? Porque se eu estou somando duas coisas aqui, eu só posso somar coisas do mesmo tipo, né? Então, eu só posso somar velocidade com velocidade. Então, obrigatoriamente, eu sei que a aceleração vezes tempo, e no caso o tempo no sistema internacional é segundos, tem que dar velocidade, ou seja, metro por segundo. Então vejam que assim eu consigo ver que a aceleração no sistema internacional tem unidades de metro por segundo ao quadrado, porque eu posso passar esse S aqui para o outro lado, né? Então, metro por segundo ao quadrado, ou para usar as grandezas que a gente botou lá no início, né? Comprimento L por tempo ao quadrado. Tá? Então, vejam, isso é fazer análise dimensional. Então, se alguém tivesse dado aqui uma coisa para vocês que é uma posição, por exemplo, que é um comprimento, né, e vocês saberiam que não poderiam somar isso com velocidade, teria alguma coisa errada. Por último, né, então, para a gente ir para o último assunto do nosso conteúdo de hoje, saibam o seguinte: toda medição, tá? O que é uma medição? É o ato de fazer uma medida. A gente vai lá e faz uma medida de alguma coisa, isso é uma medição. Toda medição, ela é, por natureza, imperfeita em algum nível. Ou seja, não existe na natureza uma coisa como uma medida perfeita. Então, o ato de medir sempre tem alguma incerteza ou algum erro associado a ele. Então, só para exemplificar, digamos que vocês queiram medir o comprimento da mesa da sala de vocês. Vocês vão lá, pegam uma fita métrica e colocam ali e dizem, o comprimento que eu medi foi
1,05 metros, ou 105 centímetros, né? Mesma coisa. Mas a questão é, qual é a certeza que vocês têm sobre isso? Porque, de repente, essa fita métrica que vocês têm, ela não é 100% perfeita. De repente, vocês mediram em um horário do dia em que o tamanho da mesa era um pouquinho maior ou um pouco menor, porque ela pode sofrer dilatação térmica, por exemplo. De repente, vocês olharam essa coisa, olharam essa fita métrica de um ângulo que parecia que era um pouquinho menor ou um pouco maior. Todas essas coisas podem acontecer. Sempre existe alguma incerteza associada, tá? Então, nunca existe uma medição perfeita. Existem medições que podem ser melhores ou piores, mas Entendi. todas elas têm algum erro, alguma incerteza. Tá? Isso sempre. E, em particular, para vocês que fazem engenharia, né, uma ciência bastante prática, é importante saber isso e saber que isso existe. E aí eu acredito que vai ficar mais claro aqui com o resto que eu vou falar ainda. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: lembrem, toda coisa que a gente escreve aqui representa alguma coisa que realmente existe na natureza, né? Então, todo número que vocês escrevem ou calculam, ou representa um valor que pode ser medido, ou seja, vocês vão comparar com alguma coisa que realmente vocês vão medir, ou é alguma coisa que vocês já mediram, ou vocês estão calculando alguma coisa a partir de algo medido, ou seja, alguém deu um valor de entrada para vocês, digamos, eu calculei que tal coisa é tanto, então calcula outra coisa a partir disso. E aí vocês estão usando esse valor que a pessoa forneceu para vocês, ou que vocês mesmos mediram. E aí, quando a gente faz isso, é importante representar de uma maneira apropriada essa incerteza que existe. E aí, como que a gente faz isso? Então, talvez alguns de vocês já tenham até visto em algum outro momento alguma coisa desse tipo. Por exemplo, eu fui lá e medi a mesa, né? Então, eu disse que era 105 centímetros que eu medi. Essa é a minha melhor estimativa para a minha medida. Mas por causa da minha fita métrica, ou porque eu não sou um experimentador tão experiente, eu não tenho tanta habilidade em fazer essas medições, seja lá o que for, eu posso estimar, e isso é quase sempre uma estimativa, tá? E depende muito da pessoa e do equipamento que ela está usando, que eu posso ter um erro. E o meu erro, a minha incerteza, é, digamos, mais ou menos 1 centímetro, por exemplo. O que que isso significa? Que eu medi 105 centímetros, isso é a minha melhor estimativa para o tamanho, para o comprimento dessa mesa, mas eu estou dizendo que, na verdade, o comprimento real dela está entre 106 e 104 centímetros. E aí, qualquer valor medido entre esses aqui, na verdade, concorda com a medida que eu fiz. Então, isso é uma maneira de se representar a incerteza que talvez vocês já tenham visto, tá? De repente, quando vocês têm tabelas de valores tabelados, se vocês não viram isso ainda, vocês certamente vão ver em algum momento mais para frente, é muito comum ter ali os valores e ter mais ou menos alguma coisa. E o que esse mais ou menos é o que? A incerteza ou o erro associado a esse valor. Outra maneira comum também é representar isso de maneira percentual. Então, por exemplo, se pode dizer mais ou menos, digamos, 1%. E 1% aqui é mais ou menos 1 centímetro, basicamente, né? Não é muito diferente de 1 centímetro. Agora, digamos que a minha medida não é boa, minha medição não é boa, meu equipamento não é bom, eu, né, não sei medir direito, não sei fazer isso. Pode ser que a minha medição ela tenha um erro bem maior. Eu posso ter, por exemplo, mais ou menos 5 centímetros, ou mais ou menos 5% de incerteza. Ou se meu equipamento, se eu sei medir essas coisas muito bem, pode ser muito menor também. Eu poderia dizer que, por exemplo, é mais ou menos 1 milímetro. E aí eu estou reduzindo significativamente a minha incerteza aqui, tá? E como que é importante fornecer esses dados? Isso é importante para comparar valores, tá? Então, bem rapidinho para a gente encerrar, nosso tempo está quase esgotado. Digamos que alguém vai lá e mede, vocês vão medir a altura de uma pessoa. E aí vocês têm também uma fita métrica. Vocês dizem, eu medi a altura dessa pessoa e eu medi 1,73 metros. Ou 173 centímetros, né? Mas a minha incerteza, eu não sou um bom medidor, é de mais ou menos 2 centímetros.
E aí vocês pedem para uma outra pessoa fazer a mesma medida, né, a mesma medição de altura de alguma coisa, de uma pessoa. E essa pessoa, digamos, ela tem um equipamento melhor ou ela sabe fazer melhor a medição, e ela vai lá e ela mede 1,75 metro a pessoa, ou 175 centímetros. E ela diz: o meu erro, a minha incerteza é menor, é só mais ou menos 1 centímetro. A minha pergunta para vocês é: essas coisas que eu medi, que a outra pessoa mediu, elas são iguais ou são diferentes? Eu posso afirmar que esses valores são diferentes? A ideia é olhar a incerteza, mas não tem a ver com ela ser pequena ou grande. Tá? O que é importante é o seguinte: para esse caso aqui, como eu tenho mais ou menos 2 centímetros, isso significa que a minha medida, na verdade, ela pode estar entre 175 e 171 centímetros. E essa outra medida, ela está entre 176 e 174 centímetros, porque tem mais ou menos um. Agora vejam que existe um intervalo de valores, né, de 174 até 175, que essas coisas aqui se sobrepõem, né, ou seja, elas estão dentro do mesmo limite de erro, dentro da mesma margem. Portanto, eu não tenho como afirmar a partir desses valores aqui que realmente essas duas medidas são diferentes, porque elas têm um intervalo de superposição aqui, não é? Seria muito diferente, por exemplo, se uma outra pessoa tivesse ido lá e medido 1,80 metro ou 180 centímetros e dito a minha margem de erro é mais ou menos 0,5 centímetros, por exemplo. Bom, aí essa medida aqui, ela está completamente fora da margem ou da incerteza das outras. Portanto, essa aqui, sim, é diferente, não é? Enquanto que essas outras podem ou não ser diferentes, mas eu não tenho como afirmar que elas são diferentes. Então, a princípio, eu tenho que tratar elas como também podendo ser iguais, tá? E aí, só para encerrar por hoje, então, como que a gente representa essa coisa, essas incertezas? Uma das maneiras é justamente explícita, ou seja, indicar explicitamente aqui a incerteza. E a outra maneira, que é muito comum, é, na verdade, a quantidade de algarismos significativos que a gente usa. Então, muitas vezes vocês podem imaginar que, por exemplo, se eu escrevo 2,5, é a mesma coisa que escrever 2,50 e é a mesma coisa que escrever 2,500. Tá? Mas, na verdade, quando eu escrevo isso aqui, o que esses dígitos todos estão me dizendo é que aqui a minha incerteza ela é maior e aqui a minha incerteza é menor, tá? Porque quando a gente escreve os números assim, a nossa incerteza, na verdade, ela sempre está no último algarismo que a gente representa. Portanto, se eu tenho 2,5, eu sei que isso pode ser, por exemplo, 2,4 ou 2,6 ou 2,7, de repente, 2,3. Quanto que eu tenho 2,50, de repente isso é 2,495 ou 510, ou seja, a incerteza é menor. O meu intervalo de oscilação ali, digamos, é cada vez menor. Então vejam que essas coisas, na verdade, elas não são iguais em termos de incerteza, tá? Por isso que quando a gente tem alguma incerteza grande, a gente usa poucos algarismos significativos. Quando tem incerteza pequena, a gente pode usar mais, e usa isso para representar. Então, isso também vai ser parte da atividade semanal de vocês. Só para encerrar por hoje, tá? A última coisa, prometo. Enquanto a gente está fazendo um cálculo, tá? Durante a execução do cálculo, os passos que a gente está seguindo, a gente deve manter o maior número possível de algarismos significativos ou casas decimais, vocês vão ver isso na atividade de vocês da semana, para evitar os erros de arredondamento. Agora, quando a gente termina o nosso cálculo, a gente vai arredondar, aí sim, para representar a nossa resposta final de acordo com a nossa maior incerteza. Vejam, maior incerteza, não menor. Ou seja, eu vou manter o mínimo de algarismos significativos que eu posso, né? Porque se eu tenho uma coisa que estava lá no meio do cálculo que tinha uma incerteza muito grande, a minha resposta final, ela é no mínimo tão incerta quanto é essa coisa que eu tinha antes. Tá? E última coisa, números em notação científica, elas deixam clara a quantidade de algarismos significativos. Tá?